Deus abençoe a sua família, toda a sua casa. Está no ar o programa Nosso Tempo. E nós estamos já em preparação para esse final de ano. Você pode participar nessa quarta-feira de uma reunião toda especial, onde você estará recebendo a maior oportunidade da sua vida, que é a oportunidade de transformação. Inclusive, eu quero te convidar a participar da vigília da virada de ano, nesse dia 31 de dezembro, o último dia do ano, a maior oportunidade da sua vida. Acompanhe o intervalo que fala dessa vigília da virada, dessa oportunidade de Deus para mudar a sua história, e já voltamos. Você conhece o outro lado do final do ano? Você vê a cidade comemorando o Réveillon e não tinha ninguém, nenhum amigo. Nessa época, nem todo mundo está feliz. Há os que estão assim, mergulhados na solidão. E há quem faça um balanço no fim do ano e perceba que tanta coisa não está como deveria. Chamam isso de dezembrite, ou síndrome do fim de ano, um misto de ansiedade, depressão, autocobrança e frustração. Não há mais tempo para fazer nada pelo ano que termina, e não há como saber o que esperar do ano que virá. Mas agora você pode sim saber. Na vigília da virada, no poder da oração, uma revelação sobre o que esperar de 2026. Quarta-feira, 31 de dezembro, no Templo de Salomão, a partir das 21 horas, com a apresentação do Templo in Concert e também em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Quem entrar o ano de joelhos vai terminar o ano de pé. Veja aí, quantas são as pessoas que criam expectativas. Você vai acompanhar a história de uma pessoa agora que ela criava expectativas. Ela obedecia e não recebia nada. Ela obedecia, porém não ganhava nada. Que tipo de obediência, que tipo de fé, que tipo de crença era essa? Você vai acompanhar agora na história dessa pessoa que mudou. Mudou quando ela passou a obedecer a voz certa. A minha mãe sempre me ensinou uma coisa, a obedecer. Que quem obedece sempre terá uma recompensa. Mas aí do que adianta obedecer e não ganhará nada, né? Ouvir uma criança falar até parece engraçado, mas isso aconteceu comigo, de obedecer e não receber nada em troca. O meu final de ano era cheio de superstições, cores de roupas, comprar o amarelo para a prosperidade, o vermelho ali para o amor, o branco para a paz, pular as 7 ondinhas. Uma das coisas que eu comia era lentilha. Não poderia faltar de forma alguma na mesa a lentilha. E os cachos de uvas também. Cada semente simbolizava um mês ali, um mês de prosperidade. O ano virava e a minha vida continuava do mesmo jeito. A sensação era de fracasso, né? Não consegui concretizar nada do que aquilo que eu planejei. Ele até ia comigo nos lugares que eu frequentava, que eu trabalhava, né, que eu servia. Eu cheguei até pensar em tirar a minha vida. Eu liguei para uma amiga, né, que inclusive frequentava aqui. Falei com ela e, muito desesperada no telefone, falei, eu preciso de ajuda. A sensação de ter entrado nesse lugar, assim, o frescor do ambiente, porque é uma sensação muito diferente. Uma frase que me marcou muito, né? Se você tem o acesso direto com Deus, por que você usa intermediários? Então, por que você não fala direto com Deus? E aí, com o tempo, eu fui entendendo que o que eu tinha que obedecer era obedecer a palavra de Deus, que
e ela ali era que iria transformar todas as áreas da minha vida. Quando a gente veio pra cá, coisa que ela ficava, sei lá, 2 noites sem dormir, ela conseguiu dormir. Eu consegui perceber nela a paz de uma pessoa que era agitada, ficou mais calma. Então, a minha primeira virada de ano aqui no Templo de Salomão foi algo assim excepcional, né? A gente viu uma coisa assim que a gente nunca imaginou poder vivenciar. Mesmo que a gente tenha saído daqui quase 3 horas da manhã, mas foi incrível ter passado aqui, ter mudado de ciclo dentro do Templo de Salomão. Quando eu descobri que o verdadeiro Pai é Deus, isso é surreal também, porque em todo lugar que a gente vai, Ele tá junto, e Ele tá até na hora de dormir com a gente, Ele tá ali do nosso lado. Olha como Deus é maravilhoso. Eu vim buscar uma área da minha vida e Ele transformou todas as áreas. A noite do dia 31 de dezembro é muito especial. É realmente uma mudada de ciclo, é uma mudança de calendário, uma mudança de ano. Porém, eu tenho o maior prazer e a maior honra de oferecer o meu primeiro dia de ano para o meu Senhor Jesus. Ali Ele vai me dar sabedoria, capacidade, para que eu possa conduzir aquele ano de uma forma com excelência. Se eu pudesse indicar alguma coisa para uma criança da minha idade, o dia 31 para mim é um dia muito importante, porque eu posso ter a certeza que não é qualquer dia da semana, mas sim um dia que eu vou passar na casa de Deus. E isso daí eu vou levar para o resto da minha vida e até a volta de Jesus. E você que quer ter um 2026 diferente, esteja aqui conosco na Vigília da Virada em oração. No dia 31 de dezembro, a partir das 9 horas da noite. Então é isso. Tchau! Ah, lembrando de mais uma coisa. Chegue cedo. E talvez seja esse o seu caso. Talvez você é uma pessoa que pula 7 ondas. Você é uma pessoa que come uva passa. Você é uma pessoa que usa determinadas cores de roupas. Você é uma pessoa que acredita em tudo isso. Mas ano após ano a sua vida tem sido a mesma coisa. Você quer mudar? Então aproveita a oportunidade e venha passar a virada de ano conosco, a partir das 19 horas. Aliás, a partir das 21 horas. A nossa igreja não vai fechar. Nós vamos estar aberto o dia inteiro, mas quando for 9 da noite, nós vamos ter a transmissão direto do templo, um coral. 10 horas em ponto da noite, vamos iniciar a nossa vigília e vamos até os primeiros minutos de um novo ano. Quando for por volta de meia-noite, meia-noite 10, meia-noite 15, nós vamos estar nos despedindo ali no altar, diante do altar, e nos preparando para mais um ano. Serão 365 dias de lutas, batalhas e vitórias. E essa mão aqui que nós estamos dando é uma mão onde tem um propósito. Há uma promessa nessa mão aqui. Veja que cada dedo representa uma área da sua vida. E é exatamente isso que nós vamos determinar. Que Deus abençoe todas as obras futuras. Isso aqui é uma forma de você colocar a sua vida nas mãos de Deus. Você que é universitário, você que tem planos, projetos de cuidar mais da sua saúde, de estudar mais, de investir mais na sua carreira profissional, familiar. Então, olha a oportunidade de você estar
nesta vigília da virada. E claro, convidar toda a sua família. Tem um lugar para você separado. Você está vendo aqui as imagens da nossa catedral? Tem um lugar preparado para você nessas poltronas. Eu quero convidar você a participar da vigília da virada com a gente, ou eu tenho uma certeza absoluta que a sua situação ela vai mudar. Você vai ter um ano de paz, ainda que esse ano esteja sendo mal para você, ainda que esse ano esteja sendo difícil para você, vai mudar, porque Deus ele vai estar à frente de tudo. Inclusive, esse domingo será o domingo do agradecimento a Deus. Nós vamos terminar um ano e será o último domingo do ano. E nesse domingo estaremos agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Acompanhe uma matéria que fala desse domingo do agradecimento, e já voltamos. E lá se vai mais um ano. E você já parou para refletir sobre o quanto Deus agiu nos seus caminhos? Nas bênçãos que chegaram, nas lutas que te fortaleceram, nos livramentos, os que vimos e até os que nem soubemos, e tantos outros momentos que fizeram parte de 2025. Muitas vezes pedimos, mas agora é hora de agradecer e reconhecer o agir de Deus em nossas vidas. Neste domingo, 28 de dezembro, o último domingo do ano, o Domingo da Gratidão, às 7, 9h30 e às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todos os templos da Universal. Tá vendo aí, meu amigo? O único que não quer que você mude de vida é o mal. O único que não quer que você mude de vida é aquele que tem se levantado contra você, contra a sua casa, a sua família, mas você não vai aceitar isso. Você vai lutar contra isso e Deus, ele vai mudar a tua situação. Nós vamos acompanhar agora a história de uma pessoa que ele até serviu a Deus no altar. Mas como é que pode, hein? Alguém que outrora servia a luz, passou a servir as trevas. Alguém que servia ao bem, passou a servir o mal. O que acontece com a pessoa, o que leva uma pessoa a mudar de um extremo ao outro? É assim que o mal tem trabalhado na vida de muita gente. Acompanhe a história dessa pessoa e saiba como que ele fez para ter um final feliz. Eu fiz questão de fazer no meu corpo uma tatuagem de homenagem a Lúcifer. Só tem um detalhe. Eu tinha sido pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Esse sou eu, quando eu tinha acabado de entrar na obra como pastor. Eu era um pastor que era bem dedicado, porque eu queria estar ali no altar, eu queria servir, queria ajudar as pessoas que de fato ali era o meu real propósito. Onde também eu trabalhei com um pastor que ele era mais disciplinador. Nessa igreja eu era segundo desse pastor. E pelo fato de eu ser até mais novo, um pouco mais carismático, as pessoas começaram a vir mais na minha reunião. As minhas reuniões começaram a encher mais do que a deles. E com isso, eu comecei a me questionar se não era talvez eu para ser o pastor titular da igreja, devido ao sucesso que eu estava começando a obter. E isso foi o princípio para a minha queda. Eu começava a comparar a minha vida com a vida de outros pastores, até mesmo que eu conhecia. Eu estava no altar, mas eu estava longe de Deus fazia tempo. Eu
pregava em questão do dízimo, não vivia, porém eu era rígido com as pessoas. Só que isso era só no altar, porque eu já não vivia mais aquilo. Eu já não vivia, eu já não sabia o que era devolver o que era de Deus há mais de um ano. Oferta, então, nem se fale. Mas o senhor não participava das reuniões de pastores? Não era falado sobre a questão do temor, da alma, da salvação? Participava, porém, por obrigação. Quantas vezes em reuniões o bispo ele falava até mesmo, olha, você que está se sentindo fraco na fé, eu não ia. Eu não ia porque eu tinha o meu orgulho. Tudo para mim virou questionável. E por eu estar mal espiritualmente, eu acabei me envolvendo com uma moça que ela era afastada da igreja. Aquilo ali estava encoberto. Porém, o pastor do qual eu fui segundo, ele descobriu. E a igreja, a direção da igreja, ela me removeu não como forma de castigo. Ela me removeu para que eu pudesse me cuidar espiritualmente. Só que os maus olhos não deixou eu enxergar esse lado espiritual, porque eu já não vivia o espiritual. O senhor enxergou de que maneira essa remoção? Eu enxerguei como uma injustiça. Ali foi a gota da água para eu pegar a mágoa da igreja, da direção da igreja e de todos os pastores. Eu me senti numa sensação de liberdade. A liberdade que a igreja não me dava. Eu queria viver a liberdade do mundo, aonde eu comecei a fazer coisas que nem antes eu fazia. Antes de eu entrar na igreja eu não fazia. Então eu comecei a me envolver com bebida, com mulher casada. Eu comecei a me envolver até mesmo com droga. Não contente, eu comecei não só a usar droga, mas eu comecei a vender também. Eu morava em uma casa onde a casa de frente tinha uma pessoa que ela incorporava com a entidade. Só que num momento meu de vazio, de fragilidade, esse espírito pediu para conversar comigo. Foi quando eu aceitei. Aonde veio na minha cabeça que, tá vendo, não é o diabo como você pensa. É apenas um espírito de luz querendo te ajudar. E aí foi aonde eu me aprofundei para servir aos encostos. Em questão de fazer sacrifícios de animais. Cheguei a tomar sangue de bicho. Foi quando eu decidi fazer uma tatuagem no meu corpo em homenagem a Lúcifer. Eu notei que o diabo ele me exibia como um troféu. A entidade sempre fazia questão de falar que eu tinha sido pastor. E nessa época eu conheci até então a minha esposa, só que o meu casamento ele era marcado por traições. O Tiago era uma pessoa transtornada, ele não tinha limites para nada. Parecia que tinha o tempo todo algo dentro de casa, espíritos. Eu não conseguia ficar em paz ali naquele ambiente. Só que quanto mais eu me aprofundava, quanto mais eu me dedicava, mais a minha vida ela era amarrada e mais vazio eu sentia na minha alma, a ponto de eu beber todos os dias. Era um pino de cocaína, que passou a ser 2, que passou a ser 3, que às vezes numa noite passou a ser 8 pinos de cocaína, e aonde eu tive uma overdose. Ali, para mim, foi um susto, pois eu vi a morte a primeira vez. Eu me lembro que às vezes de domingo de manhã, eu virado da balada, ainda por efeito de muita droga, até com droga no bolso. Às vezes eu passava em frente a uma igreja universal e ali batia uma vergonha. Ali era como se uma faca ela entrasse no meu peito. Eu lembrava como era bom estar ali. E numa conversa com a minha esposa, ela me perguntou sobre o templo
de Salomão. E ela perguntou se eu conhecia. E eu falei para ela que não. A gente conversando, ela me chamou para a gente vir fazer uma visita, para conhecer. E eu, na hora, falei assim, olha, vamos, Fanny. No dia 31 de julho de 2022, eu lembro quando nós entramos no estacionamento, ela olhou para mim e falou, amor, eu tô com uma paz tão grande aqui dentro, que eu tô com vontade de chorar. Eu falei, pô. Então, né, eu falei, chora, porque eu também tô assim. E ali foi como se eu tivesse pisado os meus pés pela primeira vez na Igreja Universal. Todo o vazio. Desculpa. Todo o vazio que eu tinha ali na minha alma acabou. Era como se eu tivesse saído de um mundo e entrando ali realmente no reino dos céus. Sabe, eu vi que era o lugar onde eu nunca devia ter saído. E quando começou a reunião, o Bispo Renato cantou a música do Bispo Crivella e começou, eu vim aqui pedir perdão a Deus. Eu sou aquela ovelha que um dia se perdeu. Ali eu senti, eu tive a certeza que Deus ele estava me abraçando de volta. E eu comecei a buscar a Deus de fato de todas as minhas forças. O que saía do altar para mim era a lei. E nessa época, e de fato, veio a nossa primeira fogueira santa. Eu sacrifiquei aquilo que eu nunca tinha sacrificado, nem quando tinha sido pastor. Que foi a entrega da minha alma de fato no altar. A gente subiu, quando nós subimos o altar aqui do templo, foi diferente. Eu falei, Senhor, se o Senhor não vier sobre a minha vida, eu não vou resistir. Eu preciso do teu Espírito. Eu lembro que o bispo falou assim, você que ainda não tem o Espírito Santo, vem aqui na frente. Que eu me levantei da cadeira, eu já levantei com a certeza. E eu falei para Deus, eu me lembro até hoje. Eu falei para Deus, falei, Senhor, o Senhor me sustentou 16 anos nesse mundo, servindo ao diabo. Então, assim, eu não estou aqui para passar tempo ou para brincar. Se o Senhor me sustentou e o Senhor tem um propósito para mim, falei, cumpre em mim o teu propósito. E ali eu recebi o Espírito Santo. Ali, eu lembro que quando eu voltei para o meu lugar, a minha esposa olhou assim que eu estava me desmanchando em lágrimas, falou, você recebeu o Espírito Santo? Eu falei, recebi, nega. Ali foi tudo que eu queria. Os 16 anos que eu fiquei afastado. Tudo que eu sempre busquei, eu recebi naquela manhã de domingo. Ele não olhou para as vezes em que eu murmurei e que eu falei que eu não queria saber dele, que eu queria saber do diabo, que o meu Senhor era o diabo. Ele me aceitou. A minha maneira de pensar, ela mudou. Ela mudou porque eu já não me preocupava com conquistas. A minha preocupação era em agradar a Deus. Hoje o Tiago, ele é um marido excelente, ele é um pai excelente. Tudo que eu procurei, né, no Tiago, hoje eu tenho um homem
homem de Deus do meu lado. Os 16 anos que eu fiquei afastado, a maior luta que eu tive foi a minha luta interna. Então, o primeiro passo, até mesmo para quem talvez está até afastado, vive a situação que eu vivi. Primeiro, vença você mesmo. Tá vendo aí, meu amigo, minha amiga? Ele se tornou uma pessoa totalmente descrente. Aliás, ele se tornou uma pessoa que virou a cabeça. Mas graças a Deus, ele reconheceu chegando ao fundo do poço e mudou, se voltou para Deus. E é isso também que você tem que fazer. Nesse final de ano, você tem que se voltar para Deus. Por que você está ainda pensando? Por que você ainda não decidiu? Decida. Você está decidido a tirar a sua vida. Você está decidido a jogar tudo para o alto, a acabar com tudo. Mas você ainda não decidiu se voltar para Deus. Se volte para Deus. Porque eu tenho uma certeza absoluta que Ele vai mudar a sua vida, a sua história. Como essa pessoa fez. Não deixe para depois. Tá certo? Nessa sexta-feira vamos estar, em especial ao meio-dia, realizando o desafio da cruz. É a última sexta-feira do ano, o encerramento do propósito de colocar o mal debaixo dos nossos pés, e nós vamos estar aqui, diante dessa cruz. Eu quero que você traga o seu problema. Está escrito que Deus carregou sobre si as nossas dores. Então não tem por que você sofrer. Sexta-feira agora, em especial, ao meio-dia, quando os ponteiros apontarem para os céus, quando nós iniciarmos essa vigília de 33 minutos de poder, nós temos a certeza de uma coisa: a sua vida vai mudar. Vamos começar o nosso jejum ao meio-dia de quinta-feira e vamos entregar ao meio-dia na hora da vigília. Serão 24 horas de jejum para libertar você. Existem castas de demônios que só saem através de jejum e oração. E eu tenho uma certeza que esse mal que está na sua vida, ele vai sair. É momento de oração. Vamos falar com Deus depois dessa vinheta e unir a nossa fé junto com o Alexandre Amaro. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, eu peço, meu Deus, neste dia, em favor da libertação dos vícios, libertação das drogas, libertação de um mal que tem assolado esta família, esta mãe, este pai, esta avó que ora pelo seu neto, que saiu de casa porque se enveredou com a marginalidade, com o crime, com os vícios. Agora, meu Deus, só o Senhor para colocar a tua mão e transformar esta questão, esta situação, para trazer a verdadeira vida, meu Pai. Quantas são as pessoas que precisam de uma libertação dos remédios, precisam, meu Pai, de uma libertação dos problemas que têm tirado a sua paz, a depressão, a angústia, a opressão, esse mal do século que deprime as pessoas. Quantas pessoas já acharam que morrer seria melhor do que viver. Meu Deus, que ela seja livre deste mal, desse peso, dessa angústia, dessa dor que está no seu peito. Que esta água seja o ponto de contato da fé. E ao beber da mesma, que essa pessoa seja livre deste mal, livre desse vício, livre desta situação que lhe faz infeliz. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amigo, amiga, beba da água e seja liberto pela fé.
Graças a Deus. Olha, a libertação vem do alto, vem de Deus. Busque a Ele e com certeza você vai ver um grande milagre na sua vida. Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a sua vida, muita luz, muita paz. Eu te espero nesse próximo encontro. Um forte abraço e até lá.